Enquanto estamos em pé, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos muito felizes porque temos algumas visitas e nós não queremos deixar de vos dar um bem-vindo a quem nos visita, não é? Temos aqui 3 vidas muito preciosas, não é? E nós gostamos imenso de bebés e de crianças, assim como Jesus amava as crianças e disse: deixai vir as minhas criancinhas. Para nós é uma alegria, porque esta congregação, sendo a mais antiga da Assembleia de Deus em Lisboa, não é? Com os seus 83 anos de casa de oração aqui neste lugar, então nós estamos muito felizes também por ter os irmãos connosco. Então dizemos aos nossos irmãos que eles são muito bem-vindos, em nome de Jesus. Por assim podem tomar os vossos lugares. A palavra que Deus me deu nesta manhã, ou melhor, que me deu para transmitir, que já me deu há mais tempo, mas para transmitir nesta manhã, eu vou começar com um vídeo, que os irmãos precisam ter alguma atenção. É um vídeo artístico, que foi feito por alguém que também é artista, claro, e tem a narração aí de um narrador que os irmãos vão conhecer a voz. Vamos ver o vídeo então. Era o dia de preparação para a Páscoa. Jesus, por ordem de Pilatos, foi crucificado e ali respirou o seu último suspiro. Junto ao lugar onde Jesus morreu, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém tinha sido colocado. Depois do seu corpo ter sido embrulhado em tiras de linho puro, Jesus foi colocado no túmulo. Uma grande pedra foi rolada para tapar a frente da entrada do túmulo. E Pilatos colocou guardas no jardim por causa das suas palavras, que Jesus disse: depois de 3 dias, levantar-me-ei. No primeiro dia da semana, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo. De repente, houve um terremoto violento e uma luz brilhante desceu do céu. Um anjo desceu sobre o túmulo, rolou a pedra de volta e os guardas caíram no chão, tomados de medo. O anjo disse a Maria: não tenhas medo, Jesus não está aqui. Maria perguntou: onde está o meu Senhor? Quem tirou o meu Senhor? E Maria sai dali e chora. Logo a seguir voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era ele. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que estás a chorar? Quem é que procuras? Ela pensava que era o homem encarregado da propriedade e disse-lhe: se fostes tu que o tirastes, diz-me onde pusestes que eu vou buscá-lo. Jesus chamou-a Maria. Ela, voltando, exclamou em hebraico: Raboni, palavra que significa meu mestre. E Jesus disse-lhe: não me detenhas, porque ainda não voltei para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dá-lhes este recado: eu volto para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. E Maria Madalena foi dar a notícia aos discípulos e dizia: eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que ele lhe tinha dito. Amém. Isto é feito com areia, sobre um quadro branco. É um irmão ali da zona
da Holanda que faz estes trabalhos bíblicos com areia sobre uma luz branca. E eu, quando vi isto há uns anos atrás, que trabalhava para uma associação que trabalha com estes trabalhos, decidi fazer na Páscoa uma versão em português. Então daí que conta isto que aconteceu no domingo da ressurreição. Vamos agora à palavra então. E não sei se os irmãos estranharam neste vídeo, nós vamos ler agora em João no capítulo 20, João capítulo 20. Não sei se não acharam estranho Maria não ter conhecido Jesus. Se alguém conhecia Jesus, era Maria. Ela ungiu a sua cabeça, ela conhecia os seus pés, onde os lavou com as suas lágrimas e enxugou com o seu cabelo. Maria conhecia Jesus. Era alguém que passava horas a olhar para a cara de Jesus enquanto ele falava, enquanto ele contava as parábolas, enquanto ele contava o ensino. Maria Madalena era uma seguidora de Jesus. Ela tinha sido liberta de 7 demónios. Era uma mulher que tinha uma experiência libertadora tremenda com Jesus, mas, no entanto, no domingo da ressurreição, ela não reconheceu Jesus. E é sobre isso que eu vou falar nesta manhã. Vamos ler o texto que nos conta isso mesmo, João capítulo 20, a partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. E, tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai aos meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Até aqui a palavra do Senhor. Eu, quando li este texto, irmãos, aí há um tempo atrás, fiquei aqui bloqueado. Porquê é que Maria não reconheceu Jesus? Não sei se já tinham feito essa pergunta a cada um de vós, quando lemos a Bíblia. Que Jesus está ressurreto. Porquê é que Maria não reconheceu Jesus? Porquê é que Maria não conseguiu reconhecer aquele que era o seu mestre, o seu salvador? Ela tinha estado na sexta-feira até o declinar do sol, quando tudo se fez trevas logo ao meio-dia. Ela estava junto à cruz. A Bíblia nos diz que ela estava junto à cruz. Ela esteve várias vezes aos pés de Jesus. Ela foi liberta por Jesus. Ela era uma discípula de Jesus. Não sendo uma apóstola, mas era uma discípula, uma aluna daquelas que seguia Jesus. Era uma mulher que conhecia Jesus, conhecia a sua dicção, as suas expressões faciais, conhecia a sua voz. E na verdade foi pela voz que ela identificou o Senhor, quando Jesus lhe chama Maria. Mas até ali ela não reconheceu Jesus. Eu não quero aqui fazer um dogma, mas quero afirmar aquilo que o meu coração sente quando questionava-me porquê que Maria não conheceu Jesus. E eu temo dizer que foi por causa da tristeza do seu coração. Maria estava triste, porque ela viu o seu Senhor e o seu Salvador ser crucificado. Ela viu-o pendurado no madeiro. Ela viu o esforço que Jesus fez para tentar respirar, quando tinha que se apoiar nos pés que estavam cravados por aquele cravo, por aquele prego, para poder ter um momento para se respirar. Ela viu a sua vida desvanecer. Ela provavelmente viu o soldado com a lança, quando depois de Jesus ter expirado, eles terem lancetado Jesus no lado e água e sangue saíram. Ela viu Jesus. Provavelmente ela estava e viu onde sepultaram Jesus, o lugar do túmulo, por isso ela foi para aquele lugar. Ela conhecia bem Jesus, mas naquela madrugada ela não reconheceu Jesus.
Mas sabem, irmãos, isto não é caso único. Não é caso único. Durante muito tempo eu pensei, o que é que Jesus fez no domingo da ressurreição, desde aquela madrugada até que depois aparece só no final do dia? O que é que Jesus fez no domingo da ressurreição, em que ele sai vitorioso do sepulcro e só no final do dia aparece aos 12 que estão reunidos? E nós encontramos noutro texto sagrado, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, e eu convido os irmãos a abrirem, encontramos então o que Jesus esteve a fazer. E o que Jesus esteve a fazer é algo de impressionante. Jesus vai à procura de 2 ovelhas que estavam a desgarrar, perdidas, tristes também, desanimadas, desamparados porque o seu Messias tinha sido morto. Eles esperavam que Jesus levantasse novamente o reino de Israel. Eles esperavam que Jesus sacudisse o jugo do Império Romano. Eles esperavam que Jesus os libertasse daquela maneira de viver que eles estavam a viver. Mas eles não viram isso. E quando viram Roma a crucificar Jesus de uma forma terrível, numa tortura terrível, das chicoteadas, daquele pátio, da coroa de espinhos, do transporte da cruz, ao ponto de não aguentar, dado o sofrimento, e terem que chamar Simão Cirineu para o ajudar a carregar a cruz até aquele Gólgota. A verdade é que também houve 2 discípulos que estavam muito tristes e decidiram voltar para trás. Eu não sei como é que tu entraste aqui nesta manhã. Talvez tenhas decidido voltar para trás na tua fé. Talvez tenhas pensado que a luta tem sido difícil, a manifestação do Messias, de um Cristo vivo, da vitória, não tem acontecido nos últimos dias da tua vida, mas eu quero dizer que este Jesus se preocupa contigo e te ama. Ele vai buscar. Mesmo quando nós lhe voltamos as costas, mesmo quando nós escolhemos outros caminhos, Ele vai à nossa procura e Deus procura-te. Em Lucas 24 vemos então este episódio magnífico da recuperação de 2 homens, ou talvez um homem ou uma mulher, não sabemos, mas de 2 pessoas, 2 companheiros. Temos o nome de um deles, que desistiram e saíram de Jerusalém para o caminho de Emaús. Vamos ler então a partir do verso 13 de Lucas, capítulo 24. Conta-nos assim a palavra sagrada. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse, Jesus, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e porque estáis tristes? Eu sublinho a palavra tristes. E respondendo um cujo nome era Cleopas, e disse, és tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isto, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Alguns dos que estavam connosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém, eles não o viram. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo os que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. Eles o constrangeram, dizendo, fica connosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão,
o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia a nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E naquela mesma hora levantaram-se, voltaram para Jerusalém, acharam congregados os 11 que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhe aconteceram no caminho e como Deus foi conhecido no partir do pão. E o verso 36, e falando ele estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Até aqui a palavra do Senhor. Vejam, irmãos, 2 discípulos, Cleopas e a sua companhia. Alguém que, depois de terem ouvido falar Jesus, que ao 3º dia seria levantar. Alguém que, depois de terem ouvido falar as mulheres que na madrugada vieram a correr a dizer: nós vimos uma visão de anjos. Não é todo dia que alguém vê uma visão de anjos. Nós vimos uma visão de anjos que nos dizem que Ele vive. Mas apesar da visão dos anjos, apesar do testemunho das mulheres, eles não acreditaram nelas. Pedro e João foram a correr ao sepulcro e viram o lenço dobrado, viram tudo arrumado, viram o sepulcro vazio. Mas como não viram e não conseguiram ser testemunhas oculares naquele momento, eles voltaram e disseram: é verdade, o sepulcro está vazio. É verdade, o lenço está arrumado. É verdade que o sepulcro está vazio. Mas nós não vimos ninguém. E aqueles homens, tomados de tristeza, com a mesma expectativa que Judas teve acerca de Jesus, porque Judas tinha expectativas acerca de Jesus. Judas, que o traiu, esperava que Jesus o libertasse como Messias. E quando ele viu Jesus ser preso, quando ele viu Jesus dizer que iria ser torturado, ele não aceitava na sua cosmovisão que o seu Messias fosse preso, que o seu Messias fosse torturado, que o seu Messias morresse. Ele não entendia aquilo que a Bíblia falava desde o início, desde Abel, em que Deus aceitou o sacrifício do cordeiro oferecido por Abel, filho de Adão. Desde que as palavras que Deus disse, falando diretamente para a serpente, mas falando para a humanidade, dizendo que da semente da mulher iria nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Eles não entenderam todas as profecias escritas. Quando Isaac sobe aquele monte carregando a lenha para ser oferecido em lugar, em sacrifício por Abraão, Jesus estava a ser refletido em Isaac. E essa reflexão daquele sacrifício era para Abraão poder ensinar aos seus filhos, aos seus netos, que um dia Deus também daria o seu único filho, mas não seria poupado como foi Isaac no último momento em que o cordeiro o substituiu. Mas ali estava uma imagem de que o cordeiro de Deus um dia viria para substituir todo o homem, toda a mulher que acredita em Jesus e cujo sangue desse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo possa nos sarar e nos perdoar. Para aqueles discípulos de Emaús, para aqueles habitantes de Emaús, aqueles discípulos de Jesus, era inconcebível um Jesus derrotado, um Jesus crucificado, um Jesus sepultado. Eles não entenderam o plano. Mas eu dou graças a Deus que Jesus se preocupou com eles. Há momentos na nossa caminhada em que nós pensamos: para que eu vou continuar a servir a Deus? Talvez momentos em que nos sentimos como Jó, depois de ter perdido tudo, ter perdido a própria saúde, ter perdido o carinho da mulher, e a mulher voltasse para ele e dizer: homem, amaldiçoa a Deus e mata-te. Mas Jó e tudo, a sua boca não se achou engano, ele não pecou, ele disse: como fala uma louca, assim falas tu, eu recebi de Deus todo o bem, eu não vou receber o mal, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o seu santo nome. Aleluia. Irmãos, o que é que nos impede de ver Jesus? Há circunstâncias na nossa vida em que nós não conseguimos ver Jesus. A tristeza tomou o nosso coração, as circunstâncias nos abraçaram e nos sufocam, e nós, porque a tristeza e dor tomam o nosso coração, o centro das nossas emoções, nós caminhamos tristes. E há tantos cristãos que caminham tristes, mas neste domingo em que celebramos a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus, um Jesus que está vivo e é Senhor dos senhores e Rei dos reis, nós celebramos a Jesus que vive
Aleluia! Há um Jesus que está vivo e Ele é a razão da nossa Páscoa. Talvez nos sentimos tristes, talvez pensamos voltar para trás, talvez desistimos da nossa caminhada com Cristo, talvez não conseguimos mais caminhar, mas eu dou graças a Deus que Jesus foi lá buscá-los na estrada de Emaús. Talvez o irmão se encontre na estrada de Emaús hoje mesmo, no caminho de Emaús, triste e tomado de tristeza. Mas vamos então identificar porquê que eles não reconheceram Jesus. É muito importante, porque nós olharmos para a Bíblia, nós encontramos ensino e maneira para nós podermos, ferramentas para nós conseguirmos vencer esses sentimentos. E a primeira coisa que eles tinham era sentimentos errados. Eles tinham uma visão errada de Jesus Cristo. No verso 19 nós acabamos de ler, quando Jesus se põe ao seu lado, eles não reconheceram que é Jesus, mas Jesus está a caminhar ao seu lado, e Jesus diz: porquê é que vocês caminham tão tristes? Que palavras são estas? Porquê é que vocês estão tristes? Que palavras são essas que vocês estão a falar entre vós? E Cleopas diz: tu és um peregrino, ou seja, aquela altura da Páscoa, havia muitos peregrinos, tu és um peregrino e tu não sabes o que é que aconteceu nestes dias. E Jesus fez como que não soubesse e pergunta: quais foram as coisas que aconteceram? Verso 19. E eles respondem: Jesus o Nazareno foi um profeta poderoso em obras. Irmãos, o primeiro erro daqueles dois discípulos é que eles tinham uma ideia errada de Jesus. Eles olharam para Jesus como um profeta. Eu sei que os islâmicos, eles olham para Jesus como um profeta. E sim. E eles acreditam no profeta Jesus. Está escrito, inclusive no Corão, está escrito acerca deste profeta. Estes discípulos eram como tantas outras religiões que reconhecem Jesus como um profeta. Mas nós que somos discípulos de Jesus, sabemos claramente que Jesus não é apenas um profeta. Sim, ele foi profeta. Ele foi o profeta dos profetas. Mas ele não é um profeta, ele é um Messias, o Filho de Deus. Então eles tinham uma visão errada da identidade de Jesus. Eles olhavam para Jesus como profeta. A segunda coisa que eles tinham eram expectativas erradas. Nos versos 21, eles dizem e confessam: nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então eles tinham uma expectativa errada. E esta remissão tem a ver com a libertação da escravidão, de serem libertos da escravidão. Escravidão em termos de domínio político, militar, que eles estavam debaixo de Roma. Eles esperavam que Jesus comprasse o resgate, que Jesus os libertasse, que Jesus os remisse. E nós não vamos falar sobre o tema de remissão, noutra altura podemos pregar sobre isso, que é precioso. Mas eles esperavam que Jesus o remisse, Jesus fosse o seu remidor, Jesus fosse o seu redentor, como diz noutras traduções. Nós esperávamos que ele fosse aquele que nos remisse, que fosse o nosso redentor. Então, como Jesus, aparentemente, eles não perceberam que Jesus estava a remir. Sim, Jesus era o remidor, Jesus é o remidor, mas não era de Roma apenas. Não era de Roma apenas. Ele era o remidor do pecado que tem assolado a humanidade desde que Adão e Eva falharam no propósito. Ele era o remidor diante de Deus, que é santo, para nos fazer novamente nós sermos transportados para os braços deste Deus maravilhoso. Então eles tinham visão errada acerca de Jesus, olhavam para Jesus como profeta. Eles tinham visão errada de Jesus, esperavam que ele fosse o seu libertador político ou religioso. Mas ainda havia mais sentimentos. Outra coisa que eu encontro aqui neste texto, e esta é a minha visão no verso 22, é que eles disseram: é verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam. Verso 22. Algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam. Foram de madrugada ao sepulcro, ouviram os anjos dizer, não acharam o corpo. Mulheres. Mas foram mulheres que disseram. Então parece que há aqui também preconceito nestes dois homens. Um preconceito porque Deus, ou melhor, Jesus, que é Deus sim, Ele escolheu as mulheres para serem as primeiras portadoras da mensagem de um Cristo vivo. E eles não gostaram que as portadoras, as evangelistas, as boas novas fossem transportadas por mulheres. Eu não quero aqui fazer também dogma acerca disto, mas a verdade é que eles, com um tom quase jocoso, eles dizem: é verdade que houve algumas mulheres, mas tu sabes como é que são as mulheres? Elas são sentimentais.
Elas às vezes veem as coisas que não existem ainda. Pronto, elas ficaram emocionadas, viram o sepulcro vazio, dizem que viram os anjos. É verdade que isso aconteceu e na altura a emoção até tomou conta de nós, ficámos todos maravilhados, mas nada mais aconteceu. Preconceitos. Eles não quiseram saber mais e crescer mais no conhecimento. No verso 22 diz também que quando aquelas mulheres maravilharam-nos com suas palavras, com sua comunicação, na verdade, eles não deram lugar e fizeram julgamentos errados e não quiseram crescer mais no conhecimento. No verso 24, ele até diz mesmo, ele confessa, também é verdade do que alguns, agora não são mulheres, agora são alguns dos que estavam connosco foram ao sepulcro. E nós sabemos pelos textos paralelos que esses alguns foi Pedro e João, os principais apóstolos. Alguns dos que foram connosco foram até o sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém eles não ouviram. E se Pedro e João, se aqueles homens não ouviram, eu não vou acreditar nas palavras das mulheres. Sentimentos errados, preconceitos, incredulidade. E a incredulidade bloqueia a nossa visão. E Jesus expõe a sua incredulidade no verso 25. Quando Jesus então volta-se para eles, depois deles confessarem que a sua visão errada, as suas expectativas erradas, o seu conhecimento errado, os seus preconceitos, a falta de não quererem saber mais, não quererem investigar mais, não quererem aprofundar mais acerca deste grande acontecimento da ressurreição, Jesus joga-lhes em cara, então, no verso 25, diz: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E Jesus não está apenas a dizer que as mulheres foram profetas ou que os apóstolos foram profetas. Jesus está a falar acerca das profecias que estavam escritas desde o início da palavra de Deus, desde o início em que Davi diz que o Senhor não deixaria que o seu filho, o seu ungido, visse a corrupção, mas que o levantaria, falando sobre ressurreição. E nós sabemos, irmãos, porque Maria e Marta, elas conheciam, como eu já citei, estas profecias da ressurreição dos últimos dias. Eles sabiam que isso iria acontecer, mas a verdade é que eles tinham incredulidade. Eles não conseguiram acreditar em tudo o que os profetas disseram. É por isso que mais à frente Jesus disse, ou melhor, foi atrás destas palavras, Jesus disse: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Eles não entenderam. Porque a incredulidade, irmãos, bloqueia o nosso entendimento. A incredulidade bloqueia, impede-nos de ver o milagre e custa a entender como é que uma igreja, como é que nós estamos na igreja e às vezes temos cosmovisão errada, como tinham estes dois discípulos, expectativas erradas, como tinham estes dois discípulos. Há pessoas que vêm à igreja à espera de ter emprego, à espera de cura de uma enfermidade, à espera de dinheiro na conta bancária, só com expectativas erradas. Nós não vimos aqui. Nós sabemos que Deus é poderoso para fazer tudo isso, mas nós não vimos aqui por causa do que Deus nos dá. Nós vimos aqui por causa de quem Ele é. Nós adoramos por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, Ele é o Deus Todo-Poderoso e nós adoramos e adoraremos mesmo que nos falte. Mesmo que nos falte a saúde, mesmo que nos falte as forças, mesmo que nos falte o vigor, nós não queremos que a fé nos falte, porque nós adoramos a Deus por quem Ele é. E eles foram tardos de coração. Infelizmente na igreja hoje há muitos crentes tardos de coração, tardios de coração, para crer na palavra de Deus. Eles demoraram a crer, eles não aceitaram, eles não aplicaram a palavra. Mas graças a Deus que a palavra não termina aqui. E irmãos, eu quero dizer que eu me revejo muitas vezes nesta primeira fase deste relato de Lucas. Eu me revejo muitas vezes na vida de Cleopas. Às vezes a tristeza bloqueia a nossa visão. Há momentos da vida que todos nós passamos, momentos de luto, momentos de doença, momentos de dor, momentos de desânimo, momentos de depressão, em que a tristeza toma conta da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma e nós não conseguimos ver nada. Se nós não nos agarrarmos às promessas eternas da palavra de Deus, se nós não sabemos de quem somos e para onde vamos, se nós não conhecermos bem as verdades eternas da sua palavra, nós podemos também desvalecer
Mas eu dou graças a Deus que Jesus aqui mostra que é interessado a recuperar mesmo aqueles que desanimaram. É interessado a levantar mesmo aqueles que estão caídos. Jesus ressurreto, Ele vai à procura de ti. E nesta manhã te quer levantar novamente. Apesar da caminhada em que estás desanimado, apesar do momento em que estás de dor e de desânimo, Jesus te quer levantar. E como é que nós somos levantados, irmãos? Como é que muda a visão? Como é que este estágio é transformado? O que é que desbloqueia o entendimento? Qual é o gatilho dos milagres? O verso 26 mostra-nos. Jesus, depois de chegar em casa, que eles eram tardos de coração, Jesus diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas, e entrasse na sua glória? E veja o que é que Jesus começa a fazer. Jesus tem a Bíblia no coração. Jesus tem a Bíblia na sua mente. E começando por Moisés, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômios, e por todos os profetas, Isaías, Jeremias, todos os profetas explicavam-lhes o que do Messias se achava escrito em todas as Escrituras. Então a primeira coisa que começa a mudar o coração daqueles homens é ouvir a palavra de Deus. É por isso é que nós precisamos tanto de ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos viver de uma fé apenas esporádica. Nós precisamos de nos alimentar da palavra. É verdade que a leitura da palavra é essencial e nós fazemos-la cada manhã. Mas ouvir a exposição da palavra, quando Deus dá graça ao seu servo, à sua serva que estudou a palavra para nos transmitir ao nosso coração. Há momentos em que eu entro na igreja desanimado, mas encontro a palavra viva de